A dinastia Qin sempre foi definida por uma ordem estritamente dominada por homens. Em um sistema onde o poder era historicamente reservado aos homens desde o líder fundador até as gerações sucessivas, o surgimento de uma figura feminina de destaque foi tanto inesperado quanto sem precedentes. Nos últimos anos, uma mulher em particular começou a atrair atenção significativa dentro desse regime rigidamente controlado. Nascida em uma dinastia imersa em tradição e segredo, ela rapidamente se tornou conhecida como a assessora mais próxima do líder supremo, frequentemente vista ao seu lado durante reuniões de alto nível e compromissos diplomáticos. Seu papel ia além de simples funções consultivas, ela atuava como uma comunicadora-chave das políticas oficiais e a voz da liderança em pronunciamentos públicos. Seu nome é Qin Yojong. Filha do líder anterior e irmã mais nova do atual líder supremo, sua trajetória dentro do regime é tão intrigante quanto complexa. Desde seus primeiros dias navegando pelos corredores do partido governante até sua eventual ascensão como uma parte crítica do círculo íntimo, sua história revela não apenas os mecanismos de um Estado autoritário, mas também a influência persistente das tradições históricas e culturais no poder político moderno. Na sociedade tradicional norte-coreana, assim como em muitas outras culturas do leste asiático, os vestígios de uma visão de mundo confuciana profundamente enraizada continuam a moldar percepções de gênero e hierarquia. Historicamente, as ideias de supremacia masculina e subordinação das mulheres estavam profundamente arraigadas na cultura. Na antiga Coreia, os valores confucianos ditavam papéis sociais rígidos e enfatizavam fortemente a linhagem, a herança e a continuidade da autoridade masculina. Mesmo quando uma mulher nascia em uma família prestigiosa, suas perspectivas de poder político eram limitadas por costumes e convenções. Este contexto histórico torna a ascensão de Qin Yojong ainda mais notável, pois ela conseguiu navegar em um sistema projetado para favorecer herdeiros masculinos e manter hierarquias de gênero rígidas. Nascida em 1988, Qin Yojong entrou em um mundo onde o legado de sua família era tanto um imenso privilégio quanto um pesado fardo. Sua mãe, uma mulher cuja origem era considerada menos ideal pelos padrões tradicionais, lutou para ser aceita nos círculos governantes. Apesar disso, sua postura gentil e presença marcante eventualmente lhe garantiram um lugar de destaque no círculo íntimo do líder. De acordo com o antigo ditado de que o filho segue a mãe, seus 3 filhos viram suas fortunas crescerem após a ascensão da mãe. No entanto, como uma menina em uma sociedade que historicamente dava pouca ênfase ao potencial político das mulheres, Qin Yojong foi inicialmente relegada ao segundo plano quando se tratava de considerações sobre sucessão e liderança. Seus primeiros anos foram vividos em relativa obscuridade no centro dos círculos sociais da elite de Pyongyang. Enquanto seus 2 irmãos mais velhos eram saudados como os futuros generais do regime, destinados a herdar um manto de autoridade e proeza militar, Qin Yojong era tratada como um apêndice, uma filha amada sem grandes expectativas de exercer poder independente. O carinhoso título de princesa, nesse contexto, era um termo afetuoso que não carregava implicações de influência política ou potencial de liderança. Sua exclusão inicial da linha de sucessão era emblemática de uma tradição cultural mais ampla que valorizava a autoridade masculina e frequentemente relegava as mulheres a papéis secundários. No entanto, mesmo que essas circunstâncias iniciais pudessem prever uma vida de aceitação tranquila de um status subordinado, as qualidades pessoais de Qin Yojong a destacaram. Conhecida por sua disciplina excepcional, obediência e habilidades organizacionais, ela demonstrou uma aptidão precoce para a liderança que não passou despercebida pelos principais tomadores de decisão do regime. Com o tempo, sua postura e capacidade chamaram a atenção de seu irmão mais velho, o atual líder supremo. Esse reconhecimento levou à sua introdução gradual na arena política, movimento que sinalizou uma ruptura com as convenções rígidas de gênero que há muito definiam a dinastia. Durante meados da década de 1990, um período crucial na vida de muitos membros da família. Os irmãos foram enviados ao exterior para estudar.
Kim Yo-jong passou um breve período na Suíça, onde teve contato com um mundo marcadamente diferente da sociedade regimentada da Coreia do Norte. Embora sua estadia no exterior tenha sido relativamente curta, a experiência permitiu que ela desenvolvesse uma consciência apurada de culturas internacionais e sistemas políticos modernos. Apesar da influência de ideias ocidentais, seu retorno à Coreia do Norte aos 13 anos marcou o início de uma reeducação intensiva sob a doutrina socialista única do regime. Nesse ambiente, ela foi moldada, não pelos valores do Ocidente capitalista, mas por um currículo rígido projetado para reforçar os fundamentos ideológicos do partido governante. Após seu retorno, Kim Yo-jong foi gradualmente inserida nas complexidades da política estatal. Ao final da adolescência, ela havia garantido uma posição no escritório pessoal de seu irmão. A função exigia lealdade impecável e um apurado senso de cálculo político. Nessa capacidade, ela o acompanhava em viagens oficiais e se envolvia intimamente na formulação e disseminação de propaganda estatal. O aparato de propaganda da dinastia Kim é uma instituição poderosa, encarregada de promover o culto à personalidade em torno do líder supremo e garantir que cada declaração pública esteja alinhada com a linha ideológica do governo. Nesse contexto, as responsabilidades de Kim Yo-jong não eram meramente administrativas, elas envolviam a elaboração de mensagens transmitidas a milhões, tanto internamente quanto externamente. Seus primeiros passos na política foram marcados por um aumento constante de responsabilidades. Com cada aparição pública, ela começou a incorporar a voz e a imagem do regime. Foi por meio desses papéis altamente visíveis que a mídia começou a se referir a ela como uma das mulheres mais influentes da história da Coreia do Norte. Sua presença não se limitava a reuniões a portas fechadas, ela frequentemente aparecia na televisão, proferindo discursos cuidadosamente roteirizados para inspirar lealdade e orgulho nacional. Seu estilo era comedido e controlado, com cada frase elaborada para evitar qualquer indício de opinião pessoal ou desvio da narrativa oficial. Em todas as instâncias, seu papel era ecoar e amplificar as diretrizes do líder supremo, reforçando o controle centralizado que há muito caracteriza o regime Kim. Contudo, apesar de sua aparente proeminência, o delicado equilíbrio de poder dentro da dinastia Kim sempre esteve sujeito a mudanças rápidas. Em um episódio notável durante uma visita de Estado à Rússia, a esperada demonstração de solidariedade entre o líder supremo e sua irmã não ocorreu como em saídas anteriores. As imagens habituais de Kim Yo-jong ao lado do irmão foram visivelmente ausentes dos relatórios oficiais, substituídas por fotos de funcionários de escalão inferior. Esse desvio da tradição gerou uma grande curiosidade entre os observadores e levantou questões sobre a posição atual de Kim Yo-jong dentro do regime. As especulações se multiplicaram, sua influência estaria diminuindo ou isso seria apenas um ajuste temporário em uma estratégia de longa data de gerenciamento cuidadoso de imagem. A resposta, como a história frequentemente demonstra, reside no complexo jogo de relações pessoais e poder institucional dentro da dinastia Kim. No cerne da estrutura de poder da Coreia do Norte está uma dinâmica familiar, governada por um conjunto intrincado de regras e tradições que frequentemente desafiam as análises políticas modernas. Nesse sistema, os vínculos familiares, laços entre irmãos, legados maternos e a influência de parentes distantes desempenham um papel crucial na definição dos destinos políticos. Para Kim Yo-jong, sua relação com o irmão mais velho tem sido tanto uma fonte de empoderamento quanto um constante lembrete de sua posição secundária em uma hierarquia dominada por homens. Sua ascensão ao destaque precisa ser entendida no contexto da lógica feudal persistente da Coreia do Norte. Quando o Estado é analisado, não como uma nação moderna, mas como a continuação de uma dinastia medieval, as ações de seus líderes assumem um caráter diferente impregnado de ritual, simbolismo e uma adesão quase sobrenatural à tradição. A abordagem da família Kim à governança muitas vezes reflete práticas de eras passadas, onde o poder era tanto uma questão de performance quanto de política. Nesse contexto, as aparições públicas de Kim Yo-jong
seus discursos cuidadosamente elaborados e seu papel na gestão da imagem do regime eram partes de um drama maior destinado a legitimar a autoridade da família governante. A narrativa histórica da dinastia Qin está repleta de exemplos de mulheres que, apesar de sua proximidade ao poder, raramente recebiam as rédeas do governo. Em muitas dinastias tradicionais, mulheres poderosas, embora frequentemente influentes nos bastidores, eram sistematicamente excluídas de posições formais de autoridade. Seus papéis eram confinados a figuras de apoio cuja principal função era garantir a sucessão do herdeiro masculino. A exclusão inicial de Qin Yojong da linha de sucessão refletiu essa norma cultural profundamente enraizada. Mesmo enquanto seus irmãos eram preparados para assumir o manto da liderança, ela era amplamente relegada a um papel de apoio, uma posição que lhe permitia permanecer próxima ao centro do poder sem desafiar diretamente a ordem estabelecida. Com o tempo, porém, suas qualidades pessoais e lealdade inabalável começaram a lhe garantir um lugar mais proeminente dentro do regime. Muito dessa transformação pode ser atribuída à influência duradoura de sua mãe. Apesar das desvantagens iniciais de seu nascimento, sua mãe acabou conquistando o líder supremo, um desenvolvimento que desempenhou um papel crucial na formação do futuro de Qin Yojong. O velho ditado de que o filho segue a mãe tomou um significado concreto no contexto da dinastia Qin. Com a ascensão de sua mãe, o status de seus irmãos melhorou, e sua própria posição, antes marginal, começou a ser reavaliada. Essa mudança não foi repentina, foi o resultado de anos de cuidadoso treinamento e posicionamento meticuloso dentro das estruturas labirínticas do Estado norte-coreano. Quando Qin Yojong chegou aos seus 20 e poucos anos, ela já havia se estabelecido firmemente como uma assistente confiável do líder supremo. Suas rotinas diárias frequentemente envolviam acompanhá-lo em viagens oficiais, participar de reuniões de alto nível e garantir que as mensagens do escalão superior fossem consistentes e convincentes. Fotografias e vídeos dessas ocasiões se tornaram icônicos, amplamente circulados pela mídia estatal para demonstrar o vínculo próximo entre os irmãos. Em um exemplo frequentemente citado, durante uma série de desfiles militares comemorativos marcando o 75º aniversário da fundação do regime, o líder supremo foi retratado sentado em destaque em uma tribuna central, exalando autoridade e comando. Em contraste marcante, Qin Yojong apareceu na periferia, uma indicação sutil, mas inconfundível, dos papéis que se esperava que cada um desempenhasse dentro do aparato estatal. Sua posição como propagandista não era meramente simbólica. O Departamento de Propaganda do Partido Governante é uma instituição vital na Coreia do Norte, responsável por controlar o fluxo de informações e manter o culto à personalidade que sustenta todo o sistema político. Nessa função, Qin Yojong foi encarregada de transmitir mensagens destinadas a reforçar a imagem do regime e suprimir quaisquer vozes dissidentes. Seus discursos eram meticulosamente elaborados para refletir a linha oficial, frequentemente empregando um vocabulário agressivo e implacável ao se referir a adversários externos. Em seus pronunciamentos, termos que transmitiam hostilidade em relação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos eram usados com precisão, com o objetivo de evocar um senso de unidade nacional contra ameaças externas percebidas. Ao mesmo tempo, sua linguagem era cuidadosamente calibrada para evitar qualquer crítica explícita que pudesse desestabilizar as dinâmicas internas. A evolução de sua persona pública também pode ser rastreada por meio de sua participação em uma série de eventos meticulosamente orquestrados. Um dos aspectos mais marcantes de sua carreira foi seu envolvimento em eventos carregados de significado histórico e simbólico. Por exemplo, imagens de Qin Yojong a cavalo emergiram como símbolos particularmente poderosos. Na cultura norte-coreana, o cavalo branco não é apenas um animal, é um emblema potente de legitimidade, força e o direito divino de governar. A narrativa histórica da dinastia Qin está entrelaçada com contos míticos de cargas heroicas de cavalaria e batalhas lendárias. Assim,
Quando o líder supremo e sua irmã foram fotografados montando cavalos brancos juntos, isso foi visto como uma invocação deliberada do passado lendário da família, uma lembrança da continuidade entre o histórico e o contemporâneo. Essas imagens foram cuidadosamente encenadas para comunicar que a linhagem da família governante permanecia vibrante e indomável como sempre. No entanto, à medida que os anos passaram, começaram a surgir mudanças sutis no equilíbrio de poder. Em um incidente notável durante uma visita de alto nível que abrangeu múltiplos compromissos internacionais, a presença de Kim Yo-jong na mídia oficial foi visivelmente reduzida. Enquanto seu irmão continuava a receber cobertura completa aparecendo em fotos cuidadosamente compostas que destacavam sua autoridade, as imagens de Kim Yo-jong eram notavelmente escassas. Em um evento estatal significativo que comemorava realizações militares nacionais, até mesmo funcionários de menor escalão apareceram com mais frequência nos registros visuais do que ela. Tais desvios geraram uma onda de especulações. Analistas se perguntavam se isso era um indicativo de realinhamentos internos de poder ou talvez um revés temporário em sua persona pública cuidadosamente construída. A dinâmica interna da dinastia Kim sempre foi profundamente complexa. O poder não se define apenas por títulos oficiais ou aparições públicas, mas também por relações pessoais intrincadas e tradições arraigadas ao longo do tempo. Dentro da família, os laços entre irmãos e a influência de parentes mais velhos desempenham um papel crucial na determinação de quem exerce a autoridade. No caso de Kim Yo-jong, sua posição frequentemente foi moldada pela proximidade com o líder supremo, uma relação que funcionou tanto como fonte de poder quanto como um lembrete constante de sua posição subordinada em uma hierarquia tradicionalmente dominada por homens. Conforme o regime evoluiu no novo milênio, os desafios no cenário internacional começaram a se intensificar. A busca da Coreia do Norte por capacidades nucleares há muito tempo é um pilar de sua estratégia nacional, vista como essencial para garantir a sobrevivência da dinastia frente às pressões externas. Quando o atual líder supremo assumiu o poder, o ritmo de experimentação nuclear acelerou dramaticamente. Em poucos anos, a Coreia do Norte realizou múltiplos testes nucleares, cada um servindo tanto como demonstração de força militar, quanto como um lembrete contundente da determinação do regime em manter sua independência. Nesse contexto de tensões crescentes, os papéis de figura-chave dentro do regime ganharam ainda mais relevância. Kim Yo-jong, cujas responsabilidades incluem a gestão do aparato de propaganda do regime, tornou-se central para comunicar esses desenvolvimentos tanto internamente quanto internacionalmente. Diante das crescentes pressões externas incluem sanções impostas pelos Estados Unidos e outros órgãos internacionais, a Coreia do Norte se viu cada vez mais isolada. A resposta do líder supremo foi consolidar ainda mais o poder, reforçando seu controle sobre as instituições militares e políticas que sustentam o Estado. Como parte dessa estratégia, assessores próximos e membros da família confiáveis foram elevados a posições de responsabilidade crucial. Durante esse período, o portfólio de Kim Yo-jong expandiu-se para incluir não apenas a propaganda, mas também a supervisão de logística e segurança. Esse papel multifacetado o posicionou como uma figura indispensável nas operações diárias do regime, tendo que navegar por um labirinto de rivalidades internas e desafios externos. Ao mesmo tempo, o líder supremo estava plenamente consciente da necessidade de projetar força e continuidade diante da hostilidade internacional persistente. Um método empregado foi organizar encontros diplomáticos altamente simbólicos que transmitissem tanto desafio quanto disposição para engajar potenciais adversários. Por exemplo, quando as relações com a Coreia do Sul atingiram um ponto particularmente tenso, o líder supremo optou por abrir um canal de diálogo não através de contato pessoal direto, mas delegando sua irmã de confiança como emissária. Esse movimento foi significativo em vários níveis. Demonstrou uma disposição calculada para engajar na diplomacia, enquanto reforçava a mensagem de que quaisquer negociações seriam conduzidas estritamente nos termos estabelecidos pela família governante. Kim Yo-jong,
assumindo um papel nunca antes atribuído a uma mulher na história da Coreia do Norte, tornou-se o rosto desse delicado equilíbrio. Sua tarefa era sinalizar uma suavização na postura do regime, mesmo enquanto este permanecia firme em seus objetivos centrais. Um episódio particularmente memorável ocorreu durante um evento esportivo internacional realizado na Coreia do Sul. A cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno foi marcada por uma série de momentos cuidadosamente coreografados, destinados a simbolizar reconciliação e respeito mútuo entre as duas Coreias. Em uma cena que capturou a atenção tanto da mídia doméstica quanto internacional, Kim Yo-jong foi fotografada desembarcando de um avião privado em um aeroporto internacional. Vestida com um uniforme impecavelmente ajustado, ela exalava a postura e o profissionalismo esperados de alguém representando o líder supremo. Seu sorriso contido e gestos deliberados foram amplamente interpretados como emblemáticos de uma nova era na diplomacia norte-coreana, uma fase caracterizada, na superfície, por uma disposição para engajar e uma prontidão para superar divisões históricas. No entanto, mesmo enquanto essas missões diplomáticas de alto nível se desenrolavam, uma tensão subjacente persistia dentro do regime. O delicado equilíbrio de poder na dinastia. Kim significava que cada gesto público estava carregado de significados ocultos e mensagens não ditas. Por exemplo, durante um banquete de Estado organizado pelo líder supremo, observadores analisaram atentamente o arranjo de assentos e a linguagem corporal de Kim Yo-jong. Enquanto seu irmão ocupava a posição central de honra, ela foi relegada a um lugar mais periférico, ou lembrete sutil, mas inconfundível, de seu papel subordinado dentro da hierarquia estabelecida. Esses momentos, embora aparentemente menores, ofereceram pistas importantes sobre os mecanismos internos de um regime governado por regras arcaicas e frequentemente indecifráveis. O simbolismo desses gestos estendeu-se até mesmo à escolha de veículos e acessórios. Em uma série de fotografias amplamente divulgadas, o líder supremo foi visto montando um cavalo branco impecável, um símbolo potente de pureza, legitimidade e a herança lendária da família Kim. O cavalo branco ocupa um lugar especial na imaginação cultural do regime, evocando memórias de batalhas antigas e origens míticas. Quando Kim Yo-jong foi retratada ao lado de seu irmão, em um cavalo semelhante, a imagem foi cuidadosamente calibrada para sugerir um vínculo de destino compartilhado e apoio mútuo. Ainda assim, como eventos subsequentes revelaram, a narrativa visual nem sempre foi consistente. Em aparições posteriores, sua imagem estava conspicuamente ausente de tableaus cuidadosamente encenados, apresentando o líder supremo e outras figuras importantes. Muitos interpretaram a omissão da imagem de Kim Yo-jong como um sinal deliberado, uma mensagem de que as dinâmicas dentro do círculo interno estavam mudando de maneiras que poderiam ter implicações de longo prazo para o equilíbrio de poder. Nos meses e anos seguintes, uma série de eventos destacou a natureza precária do poder dentro do regime. Diversos oficiais de alto escalão foram subitamente removidos de seus cargos em um aparente esforço implacável de consolidação de autoridade pelo líder supremo. Entre esses estava uma figura proeminente cuja queda foi associada, pelo menos em parte, a desacordos internos sobre a direção dos esforços de propaganda do Estado. Conforme o regime recalibrava sua abordagem tanto para mensagens domésticas quanto para a diplomacia internacional, Kim Yo-jong encontrou-se no centro de uma complexa teia de intrigas e rivalidades. Suas responsabilidades se expandiram, mas também aumentou o escrutínio sob o qual ela operava. Cada declaração pública e cada gesto cuidadosamente ensaiado era dissecado por analistas que buscavam interpretar os detalhes de um drama político com consequências de longo alcance para o futuro do regime. Dentro desse contexto, a evolução de sua imagem pública tornou-se objeto de intenso interesse e debate. Alguns observadores especularam que sua crescente influência poderia eventualmente posicioná-la como uma potencial sucessora de seu irmão, uma ideia raramente considerada em gerações anteriores da dinastia Kim.
A possibilidade de uma líder feminina na Coreia do Norte representaria uma ruptura dramática com a tradição, uma mudança com implicações profundas tanto internamente quanto internacionalmente. Contudo, mesmo enquanto essas teorias circulavam amplamente na mídia e entre analistas, a lógica interna do regime permanecia firmemente ancorada em costumes estabelecidos há muito tempo. As regras estabelecidas de sucessão e o equilíbrio intricado de poder dentro da família, que tornavam altamente improvável que qualquer indivíduo independente de talento ou ambição pudesse alterar unilateralmente o curso da história. À medida que o cenário internacional continuava a se transformar, as pressões sobre o regime norte-coreano se tornavam cada vez mais intensas. O rápido avanço do país em seus programas nucleares e de mísseis levou a uma série de sanções crescentes impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Em resposta, o líder supremo tomou medidas cada vez mais ousadas para afirmar sua autoridade e reforçar a legitimidade do regime. Engajamentos diplomáticos de alto nível foram cuidadosamente organizados, muitas vezes envolvendo um elaborado jogo de simbolismo e retórica para transmitir tanto desafio quanto uma disposição para negociar sob condições rigidamente definidas. Nesses momentos, o papel de Kim Yo-jong como principal propagandista e porta-voz tornou-se ainda mais crucial. Seus discursos, apresentados em um tom tanto ponderado quanto inflexível, foram projetados para reforçar a imagem de uma liderança forte e unificada, que não se deixaria intimidar por pressões externas. Mesmo com o aparato estatal mobilizado para projetar força, sinais persistentes de fragilidade interna continuaram a surgir. Os intrincados relacionamentos que definiam a dinastia Kim estavam sujeitos a constantes negociações e reequilíbrios. Em um exemplo revelador, uma série de imagens mostrou o líder supremo montando um cavalo branco, acompanhado por uma figura cuja identidade já havia sido associada ao rosto público dos esforços diplomáticos do regime. Nessas imagens, a composição destacava o papel central do líder supremo, enquanto a figura acompanhante outrora vista como uma estrela em ascensão no regime parecia cada vez mais marginalizada. Coberturas subsequentes da mídia confirmaram que essa pessoa havia sido gradualmente deixada de lado, com suas aparições reduzidas e seu papel público diminuído. O momento desses desenvolvimentos coincidiu com uma reorientação mais ampla da política estatal, que passou a enfatizar a consolidação de poder entre um grupo seleto de leais. A sutil mudança na representação pública foi emblemática de correntes mais profundas dentro da liderança, apontando para uma reafirmação das estruturas tradicionais de poder e para a contínua predominância de uma hierarquia rigidamente controlada. Em meio a essas mudanças internas, as pressões externas continuaram a crescer. Em 2020, a Coreia do Norte enfrentou um isolamento internacional renovado, à medida que o clima político global se tornava cada vez mais polarizado. A dependência de longa data do regime em capacidades nucleares como garantia de sua soberania foi colocada em foco, enquanto potências ocidentais pressionavam por medidas mais rigorosas e sanções mais severas. Nesse clima, a postura pública do líder supremo tornou-se ainda mais desafiadora, e a mensagem interna do regime tornou-se cada vez mais combativa. Kim Yo-jong, cujo papel já havia sido associado a uma abordagem mais moderada e conciliatória à diplomacia, encontrou-se dividida entre a necessidade de projetar força e a de manter uma aparência de unidade dentro da liderança. Em uma série de pronunciamentos televisionados, ela continuou a proferir discursos repletos de retórica agressiva direcionada a adversários externos, embora houvesse um tom subjacente de cautela, um reconhecimento de que, no volátil mundo da política norte-coreana, cada palavra tinha o potencial de desequilibrar a balança entre estabilidade e caos. Um episódio notável em 2020 destacou ainda mais a natureza precária de sua posição. Em resposta a relatos de atividades anti-regime envolvendo o uso de balões estrangeiros para distribuir panfletos, ela emitiu um severo aviso de que tais atos seriam enfrentados com ações decisivas. Em sua declaração, Kim afirmou que quaisquer tentativas de minar a autoridade do Estado resultariam na destruição de símbolo-chave da cooperação intercoreana, uma ameaça que,
embora expressa na linguagem de retaliação, também sublinhava a determinação do regime em preservar sua narrativa de unidade nacional de longa data. Esse incidente serviu como um lembrete contundente de que o poder exercido por Kim Yo-jong, por mais extenso que pudesse parecer em certos momentos, era, em última análise, derivado e circunscrito pela vontade do líder supremo. Ao longo desses desdobramentos, o destino de Kim Yo-jong esteve inextricavelmente ligado à fortuna da família governante. Em um sistema onde a ambição pessoal é continuamente subordinada aos imperativos de sobrevivência dinástica, seu papel sempre foi o de uma executora leal, uma figura esperada para servir como extensão da autoridade do líder supremo, em vez de como uma fonte independente de poder. Os intrincados rituais e protocolos que governam a esfera pública na Coreia do Norte deixam pouco espaço para desvios. Cada aparição e cada gesto cuidadosamente medido servem como um lembrete de que o poder, nesse contexto, não é algo que pode ser reivindicado ou contestado pela ambição pessoal, é um presente que deve ser continuamente reafirmado por meio de uma série de atos simbólicos e exibições controladas. À medida que o regime avança para um futuro incerto, o legado da dinastia Kim continua sendo um tema de intenso escrutínio, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. Os padrões históricos que há muito definem o funcionamento desse Estado singularmente isolado continuam a se afirmar, mesmo enquanto novos desafios surgem em um mundo em rápida mudança. No caso de Kim Yo-jong, sua jornada de relativa obscuridade a uma posição de considerável influência é emblemática das complexidades inerentes à manutenção do poder dentro de um sistema imerso em tradição e forçado a confrontar as realidades da geopolítica moderna. A comunidade internacional observou atentamente enquanto a Coreia do Norte seguia um caminho delicado entre a resistência e o engajamento, dividida entre as exigências da diplomacia moderna e os imperativos rígidos de sua herança histórica. Para Kim Yo-jong, cada declaração pública e cada aparição meticulosamente planejada tornaram-se um desempenho de alto risco, um equilíbrio entre as demandas de segurança nacional e a necessidade de projetar uma imagem de estabilidade e continuidade. Em última análise, a história de Kim Yo-jong não é apenas sobre a ascensão e os desafios de uma pessoa dentro de um regime autoritário, é um reflexo do poder duradouro da tradição, do intrincado entrelaçamento de lealdade familiar e ambição política, e das pressões incessantes que moldam o destino de uma dinastia. Suas experiências ilustram os paradoxos no coração do sistema político da Coreia do Norte, um sistema no qual passado e presente estão inextricavelmente ligados, e onde cada ato de liderança serve tanto como uma homenagem à história, quanto como um passo rumo a um futuro incerto. A narrativa da dinastia Kim, com sua rica tapeçaria de símbolos, rituais e imagens cuidadosamente administradas, continua a evoluir. O equilíbrio delicado de poder, mantido por meio de uma interação complexa entre relações pessoais e instituições estatais, permanece um dos segredos mais bem guardados da geopolítica moderna. Nesse ambiente, o papel de Kim Yo-jong, tanto como uma assistente leal, quanto como uma possível catalisadora de mudanças futuras, serve como um poderoso lembrete das complexidades duradouras do governo dinástico. Sua jornada destaca que, em um sistema onde a autoridade é transmitida de geração em geração com uma reverência quase sagrada pela tradição, até mesmo os indivíduos mais notáveis devem, em última análise, se conformar às regras que governaram seu mundo por séculos. Em um regime onde a exibição de poder é tanto sobre simbolismo quanto sobre política, cada gesto cuidadosamente calculado, seja um sorriso medido em um jantar de Estado, a escolha deliberada de vestuário para uma missão diplomática, ou a omissão de uma figura outrora proeminente em uma imagem pública meticulosamente encenada carrega o peso da história e as expectativas de um povo ligado pela tradição. À medida que a dinastia Kim continua a navegar pelas águas traiçoeiras da política interna e da diplomacia internacional, as lições do passado permanecem um guia constante, mesmo quando novos desafios forçam uma reavaliação de práticas antigas. A evolução do papel público de Kim Yo-jong reflete a tensão duradoura entre inovação e tradição, entre o desejo de projetar uma imagem moderna e engajada e o irresistível apelo do precedente histórico.
Sua história, marcada por momentos de iniciativa ousada e retração cautelosa, encapsula a essência de um regime que há muito luta para reconciliar suas raízes culturais antigas com as demandas de um mundo em rápida transformação. É uma história que continua a se desdobrar, uma narrativa em que cada capítulo é impregnado com o drama temporal que definiu a ascensão e queda de impérios ao longo da história. Em última análise, a trajetória de Kim Yo-jong e as dinâmicas em mudança dentro da dinastia Kim ilustram uma verdade mais ampla sobre o poder na Coreia do Norte. A resiliência do regime não se baseia no carisma de um único líder, mas sim em uma teia complexa de relacionamentos, símbolos e tradições meticulosamente cultivadas ao longo de décadas. Neste sistema, até mesmo as figuras mais influentes estão vinculadas pelas mesmas regras que têm guiado a dinastia desde sua criação, uma herança de continuidade, ritual e um compromisso inabalável com a manutenção do status quo. A narrativa que se desenrola na Coreia do Norte é uma de adaptação constante em meio a tradições imutáveis. Enquanto o regime enfrenta novos desafios tanto internos quanto externos, ele deve continuamente reafirmar sua autoridade por meio de uma série de gestos públicos calculados e exibições de poder cuidadosamente administradas. O papel de Kim Yo-jong nesse processo, uma vez saudado como um prenúncio de mudança e a possibilidade de uma nova era de liderança, permanece um lembrete poderoso da influência duradoura da história. Mesmo diante de pressões externas como sanções internacionais, provocação nuclear e isolamento diplomático, a lógica interna da dinastia permanece enraizada em um passado que continua a moldar cada aspecto da política estatal. Em conclusão, a evolução do papel de Kim Yo-jong dentro da dinastia Kim encapsula o paradoxo de um regime profundamente imerso em tradições antigas, mas compelido a enfrentar desafios modernos. Sua ascensão, seus momentos de destaque seguidos por recalibrações na representação pública, e os sinais sutis embutidos em cada gesto servem como um testemunho do intrincado entrelaçamento entre ambição pessoal, lealdade dinástica e as regras imutáveis da tradição. A narrativa que se desdobra sobre a liderança da Coreia do Norte é um estudo de caso fascinante nas complexidades do governo autoritário, refletindo a força duradoura de um sistema construído sobre continuidade histórica e necessidade estratégica moderna. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal